Imagina estar numa cabana no alto das montanhas com os teus amigos, pá, e de repente tens um sentimento de que não estás sozinho, está alguém no mesmo espaço que tu, ou que vocês, Uhum. pá, e depois cada escolha pode ser fatal. Bem-vindos a mais um Ponto Cósmico, um podcast onde abordamos o mundo do terror e vamos seguindo os lançamentos mais sangrentos. Hoje, com convidados de longe do Atlântico, nossos parceiros de Terror Sem Medo, vamos abordar um novo filme de terror. E pá, estivemos a experimentar e não estranhem se acontecerem alguns erros de continuidade, problemas técnicos ou notificações. Hoje vamos falar de Until Dawn, o filme baseado no jogo de 2015. E como dissemos, temos dois convidados de São Paulo. Ele é engenheiro e faz os melhores hambúrgueres do estado, segundo a mulher. Ela é redatora e atriz nos tempos livres. Eles são o casal mais boa onda e simpático que conhecemos. E se eles me quiserem adotar, estou aberto a candidaturas. São os nossos convidados do Terror Sem Medo, Fábio e a Carolina. Ei, olá! Pessoal, tudo bem? Eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. Os melhores hambúrgueres. Não. Os melhores hambúrgueres, viu? De vários sabores. Hoje trazemos aqui dois fantásticos convidados que tivemos o prazer de conhecer para falar aqui de um filme recente, de um jogo já antigo, mais ou menos. Portanto, o Until Dawn, que saiu o mês passado? Não, foi maio. Remaster, sim. Já é 2015. Exato, o jogo já é 2015. Aqui temos uma vertente também engraçada, porque os nossos convidados, vocês não jogaram o jogo, só viram o filme. Não sei se viram algum gameplay do jogo ou se foram diretos para o filme. A gente foi direto pro filme. Portanto, temos aqui duas perspectivas diferentes. Portanto, no fundo, o jogo e o filme têm algumas particularidades em comum. Seguimos aqui um grupo de amigos que vai para uma cabana na floresta e ao longo de toda a sua experiência vão tendo momentos caricatos, isto do lado do jogo, ou seja, porque sabe-se que existe uma maldição naquelas montanhas, sabe-se que existem desaparecimentos e no fundo nós vamos seguindo o jogo todo à volta de acontecimentos ao grupo e depois a própria dinâmica de grupo que eles têm. Porque este tem uma paixoneta por aquela, e depois há já passado entre o grupo, e o jogo segue todo ele à volta de POVs que vão trocando entre personagens, e o objetivo de quem joga, no fundo, é salvar o maior número de personagens possível. Isto sempre diante a lenda, que são os Wendigo. Acho que isso pode-se dizer, não é bem um spoiler, sim. porque, pronto, também é abordado no filme, mas acho que também, dado que é um jogo de 2015, já meio que não é spoiler. O monstro acaba por assombrar a cabana, porque assombra as montanhas e a floresta. O filme foi meio que por um caminho diferente, eu acho, porque em vez de focar tanto no POV de cada personagem, o salvar cada personagem, ou melhor, salvar o máximo de personagens, foi mais numa de Groundhog Day. Não sei se vocês já viram esse filme, que é aquele em que o dia está sempre a repetir. Sim. E, portanto, meio que foi mais nessa perspectiva em que é de facto um jogo, em que, ok, é tipo um roguelike, não dá para ir por aqui, vamos começar de início. Vamos ver para onde é que vamos, começa de início. E, portanto, acho que foi as perspectivas diferentes que o jogo e o filme abordaram a mesma história, no fundo. Não sei se queres dar o teu seguimento. Não, eu acho que passávamos para os nossos convidados também, ou seja, como não tiveram a experiência do jogo, qual é que foi a experiência deles em relação ao filme? Você quer começar? Eu quero que eu comece. Pode começar, Beats. Tá bom.
Bom, eu realmente não tive contato nenhum. Apesar de ser um cara de videogame, eu jogo bastante. Eu não tive contato, talvez porque eu não, apesar de ser super fã de terror, ter um podcast de terror, o meu relacionamento com a Cal é baseado muito em filmes de terror. A gente assistiu filme de terror desde sempre. Jogos de terror não me pegam muito. Eu acho que é porque me deixa muito imerso no medo. E aí eu não. Apesar de gostar de filmes de terror, eu não gosto de sentir medo. Então, eu sempre deixo pra lá. Aí, quando veio essa especulação toda de ter um jogo, de ter um filme do jogo e tal, eu falei, beleza, vamos assistir. Eu curti. Mas confesso que dei uma pesquisada antes da gente gravar aqui, né? Do o que era parecido, né? Eu sei que tem um personagem, né? Não sei se a gente já pode falar spoiler do filme, mas tem um personagem do filme que ele também tá no jogo, né? Inclusive é o mesmo ator que faz, né? É o psicólogo. E aí a minha única dúvida, como não conhecedor do jogo, seria o filme, o jogo também tem essa pegada meio tipo filme. Porque ele tenta ser um filme slasher, com um filme de cabana na floresta, com um filme de assombração, com um filme de bruxa, várias coisas. Isso que eu achei o filme que deixou o filme mais interessante pra mim, né? Vendo o trailer e tudo mais. Isso acontece no jogo ou ele é só uma vertente de Wendigo e é só isso? Sim, o jogo também faz várias referências a filmes de Cabin in the Woods, vai fazendo essas referências. O psicólogo aparece entre capítulos. E depois também, pronto, não quero spoiler muito o jogo, mas há um twist do papel do psicólogo que não é meio o que mostra no filme. Sim, mas não é bem. Eu acho que não era fácil de adaptar esta vertente do jogo a um filme. Porquê? Porque nós temos vários POVs ao longo do jogo. Enquanto que no filme estamos a ver o POV geral, não é? De palco, digamos assim. No jogo nós vamos seguindo vários personagens. Uma das personagens que nós não sabemos quem é, mas sabemos que é a pessoa que está a causar os primeiros problemas. De longe a longe, vamos tendo POVs dessa personagem mistério até ao final do jogo, que tem basicamente consultas com o psicólogo. E então o psicólogo vai meio que tentando resolver as macacadas na cabeça dessa personagem, enquanto a personagem depois cria caos durante o resto do jogo. Como isso era, acho eu, um bocadinho difícil de fazer. Lá está, se o filme fosse found footage, resolvia este problema, mas criava 1000 outros a nível de filmagem. Portanto, acho que o que eles optaram foi por o psicólogo está lá, conseguiram o mesmo ator, fantástico, mas de facto era impossível fazer num filme de 2 horas no máximo o POV de toda a gente e ainda conseguir introduzir o POV do mistério, não é? Para com o psicólogo. Portanto, acho que essa foi a grande dificuldade que eles encontraram a nível de filme, sem dúvida nenhuma. Eles até tentaram, né? Porque a protagonista, em um certo momento, o psicólogo fala pra ela que tudo aquilo que ela enfrenta são materializações dos medos dela, né? Mas aí eu vou dizer que isso eu achei ruim. Porque, inclusive, quando a gente saiu do cinema, eu falei, eu gostei do filme, mas como é que fala? A gente sempre fala... Quando o texto é muito explícito, assim, né? Isso foi explícito, porque não foi mostrado em nenhum momento que ele era psicólogo dela, para ele ter essa noção, foi... tipo, ele explicou em texto uma coisa que a gente poderia ter descoberto, assim, sabe? Ela poderia ter mostrado que ela tinha medo de certas coisas, tinha medo de... Tudo bem, medo de um slasher, todo mundo tem. Medo de andar sozinho na floresta, isso é um medo bem comum, né? Mas... Isso eu achei, tipo, meio merda, assim, sabe? No filme, essa explicação bem ruim. E aí, sabendo que isso tem no filme, que isso tem no jogo, então foi uma tentativa de adaptação que ficou pior do que eu imaginava. Sim, acho que é o desafio. Mas vocês saíram com a mesma percepção do filme? Os dois, digamos?
Eu gostei do filme, eu achei bem interessante tudo, mas como, assim, né, eu não cheguei a jogar o jogo também, eu achei o filme interessante, ficou um pouco confuso pra mim essa parte do psicólogo, né, não confuso de, não entendi muito bem, mas é aquele confuso de poderia ter algo no filme, assim como o Fábio falou, né, poderia ter algo inserido ali no filme pra gente poder não precisar dessa explicação dele. Foi importante por conta de amarrar todo esse processo, né? Por que que eles estão ali? Por que que eles estão em looping, né? Vivendo esse dia da marmota todos os dias ali, né? A cada momento que eles morrem e tal. Então eu achei bem interessante. O que não me conectou muito no filme é o fato dele ser baseado no jogo, como eu não joguei. Então, pra mim, parecia que eu tava vendo uma história de NPCs, sabe assim? Então, eu não me conectei muito com eles, porque eles morriam e eu ficava assim, tudo bem, eles vão viver de novo pra fazer de novo, né? Então, não tive essa conexão com eles de sentir, tipo, nossa, eles vão viver tudo o que a irmã da Clover viveu, entendeu? De começar a escrever tudo errado o próprio nome por conta de estar se tornando um mendigo e tudo. Então, eu não consegui me conectar direito, porque eu me senti meio que assistindo NPCs vivendo. Então, só no final mesmo que eu gostei bastante. O começo, quando ainda não tinha dado essas voltas, assim, eu gostei bastante também. O filme, ele é bom, mas é algo que eu não consegui me conectar com os personagens mesmo, assim, sabe? Eu acho que este filme teve um problema grave, que foi... este filme foi feito, acho eu, para quem já jogou o jogo. Eu acho que este filme, standalone, para quem não jogou, não tem o mesmo impacto. E eu vou explicar porquê. Porque este filme não vai criar empatia com os personagens, porque eles estão sempre a morrer e a voltar à vida. Portanto, tu meio que não crias aquele contexto que a Carol estava a falar. No jogo, tu já lutaste para os salvar a todos se conseguisses. E então tu viste estas dificuldades. Viste que cada morte tinha um certo valor. Aqui perde esse valor. Ou seja, para quem já jogou o jogo, isto é interessante porque é outra perspectiva. Certo. Para quem nunca sabe ou viu nada sobre Until Dawn, meio que chega e só vê isto. E então não sei se foi... Sim, mas é isso. Eu acho que mesmo quem jogou ou não jogou, deviam ser sentimentos diferentes. Exato. E aqui estamos a ter... Não, estamos a provar... já sei o que estás a dizer. Percebes? Já percebi. Sim, mas eu acho que... Mas quisesse explicar o que estavas a dizer, porque eu percebi, mas eles podem ter percebido. Não, ou seja, tivemos os dois o sentimento de que não consegues sentir nada perante os personagens, cada um deles. Sim. Mas lá está, eu acho que o filme também não se dá ao tempo de criar essa relação. Percebes? A questão de que não há conexão, primeiro porque não tem bem... Por exemplo, num típico slasher, tu não estás a ver se a vítima sobrevive, mas estás mais naquela ânsia de ver o que é que vai acontecer, e é tudo meio que numa correria. Isso é um típico slasher. Por exemplo, estou-me agora a lembrar assim à toa do House of the Devil do Ty West. Pronto, em que tu tens um típico slasher, até demasiado típico, até chega quase a parecer um filme que não é de 2009, mas sim de, sei lá, 85. E eu acho que é aquele clássico de que tu estás a viver mais a história do que as personagens. Sabes o que eu quero dizer? Eu acho que o Tarantino tem uma frase sobre isso, aquela cena de filme de personagem e filme de história. Sim, mas lá está. Faltou alguma coisa na história para que conseguisse passar isso. Sim, talvez. Eu concordo que faltou realmente alguma coisa, e eu acho que talvez seja a forma que os personagens foram escritos, porque eles não são carismáticos, cara. Né? Então faltou ali a gente se conectar com eles, porque parece que eles têm uma treta entre eles, né? Visível ali. Parece. E cara, sei lá, assim, tipo, não juntou. A personagem que eu consegui me identificar mais foi eu tava até olhando o nome do personagem aqui, é a Nina, que é da Odessa Asian, que ela é a atriz que eu conheço do filme, porque ela fez o Hellraiser 2022. Então
E ela, assim, parece que ela é a mais gostável, pelo menos pra mim. Porque o resto, realmente, cara, tipo, sabe, morre e foda-se, só. Sim, eu acho que é um bocado isso. Mas por acaso isso fez-me lembrar uma coisa, porque realmente a história faz pouco esse trabalho de contexto. Parece que não há bem lore para cada personagem, sabes? Eu acho que a Carol tocou no ponto certo, que é a questão de serem todos NPCs. Sim. Porque este filme quase que é uma alegoria ou uma metáfora a o que é um jogo se o controlador estiver desligado. Aham, é muito isso. Eu acho que este filme faz um ótimo trabalho também, porque as personagens são descartáveis, porque tu não tens relação com elas. Por exemplo, eu aposto, eu vou perguntar-vos, a vossa resposta acho que diz exatamente o que eu queria provar, mas vocês quando saíram do cinema, ficaram com vontade de jogar o jogo? Eu particularmente gostei bastante. Eu particularmente jogaria o jogo, fiquei com vontade de jogar. Porque, assim, pra mim foi como se fosse um teaser de 1 hora e pouco, assim, sabe? Então, assim, foi assim, o jogo é esse. Agora, você tem vontade de jogar? Fiquei com vontade. Porque eu gosto bastante desse tipo de jogo de mistério, sabe? De, como vocês falaram, né? Que o objetivo é manter o máximo de personagens vivo. Cara, isso é muito legal, isso é muito bom. E eu gostei da premissa do jogo. O filme, ele foi bom pra explicar como funciona o jogo, sabe? Pra mim foi, pelo menos pra mim, assim, né? Assistindo ali e tal, deu uma curiosidade de saber como é. Mas se eu ficasse só no filme, não seria um filme tão profundo que seria aquele filme que eu precisaria jogar mesmo o jogo pra eu entrar ali na história, pra eu sentir mais, assim, sabe? Mas eu fiquei com vontade de jogar assim. E tu, Fábio? Não. Não fiquei. Já imaginei que era essa a resposta. Não fiquei. E eu sei que tem outros jogos que tem essa parada. Tem um jogo que chama Quarry, que tem essa pegada, e ele é mais slasher e tal também. Mas não fiquei. Não sei, cara, porque não teve a mesma coisa que o Last of Us, por exemplo, teve comigo. Que a gente assistiu a primeira temporada e jogou o jogo. A gente assistiu a segunda temporada e a gente vai jogar o jogo, o 2. E não teve esse efeito comigo, assim, sabe? Cara, tem uma série que a gente assistiu, que é Twisted Metal, que é uma série super divertida, baseada num jogo muito antigo, que quando acabou a gente falou, porra, onde a gente consegue jogar? E não tinha onde jogar, né? Porque é difícil de achar, né? E aí não teve esse efeito. Eu fiquei, caraca, por que, né? Uma coisa, tipo, uma premissa tão interessante não teve o mesmo efeito. Pelo menos comigo, né? Não sei, com a Cal já foi completamente diferente, né? Mas este filme também era difícil fazer uma adaptação como fez o Last of Us. Sim. O que eu acho é que eles poderiam fazer, eu não sei, assim, sabe? Mas seria uma ideia até, porque o jogo, eu fiquei sabendo que ele tem 10 horas, né, de duração, mais ou menos. Por aí, sim. Então, eles poderiam ter feito uma minissérie, né, sobre, porque daí daria pra ter um momento, sei lá, um episódio só do psicólogo atendendo a Clover, por exemplo, sabe? Pra gente poder ter esse momento, né, pra ela viver, por exemplo, uns medos, mas, tipo assim, num outro ambiente que não seja nesse ambiente com os amigos, pra gente tá ali e conectar com esses medos dela, sabe? Eu acho que se fosse uma série, pra fazer jus ao jogo, seria interessante, sabe? Porque daí seria bom pra quem só quer assistir, que daí iria compreender todo o jogo, toda a história, né, do jogo, e pra quem jogar, cara, vai ser a mesma coisa ali, sabe? Você não precisa sair do cinema com um código pra você jogar o jogo, entende? Porque às vezes esse filme foi muito isso, né? Tipo, se você jogar vai ser muito legal. Mas eu penso assim, gente, mas eu tô indo no cinema, eu quero assistir um filme que me explique tudo, assim, né? É isso. Mas eu acho que se fosse uma série seria interessante, porque o jogo não tem 10 horas, então daria pra fazer uma série ali de 8 episódios, 9 episódios, ou menos também, né? Sim, e tinha mais espaço eu acho a nível narrativo. Uhum. Sim. Porque eu acho que se fizesse um filme de The Last of Us, talvez a gente também não tivesse tanta vontade de jogar. Porque é muito complexo pra você criar ali um filme de 2 horas, por exemplo. Sim, sim.
Uma coisa que eu acho que daria legal pra fazer, talvez, num filme, seria uma adaptação diferente. Seria um grupo de amigos que fãs de filme de terror, e aí eles ficarem imersos dentro das experiências deles com o filme de terror, dentro dessa cabana. E, sei lá, ter uma coisa diferente do que só porque foi uma adaptação do jogo, meio que tentando emular o que a gente tem com o controle na mão, que é difícil pra cacete isso, cara. A segunda temporada de The Last of Us, por exemplo, sofreu muito com isso, né? Pelo menos até onde eu sei, que eu não joguei ainda. Mas, sei lá, se pegasse, tipo, por exemplo, nós 4 aqui somos fãs de filme de terror, botasse pessoas como nós viajando, e de repente a gente, sei lá, vai fazer um Airbnb numa cabana, e essa cabana onde vai acontecer essas paradas aí, os nossos medos se materializassem. Eu sei que é muito fácil eu ser engenheiro de obra pronta, né, como eu costumo falar no podcast, mas, cara, acho que dava pra, né, de repente ter outras ideias de adaptação. É uma adaptação, então não me importa se muda, tá ligado? Eu não ligo se mudar. Então, primeiro que eu já nem conhecia o original. E muita gente também provavelmente não, porque a gente foi, a nossa sala, cara, tinha, sei lá, nós 2 e mais umas 3 pessoas. Foi um flop gigante aqui no Brasil esse filme. Então... E ele tinha um subtítulo, inclusive, aqui. Eu não sei se aí teve. Aqui ele veio com... Não, aqui ele ficou Until Dawn, Uma Noite de Terror. E teve, mas agora não recordo qual. Posso tentar ver, mas por acaso não me lembro de ter subtítulo de facto. Mas sim, isso eu percebo perfeitamente a questão. Aliás, uma coisa que eu reparei nesse, porque estavas agora a falar dessa questão de ir uns amigos e viver os medos, ou os vários tipos de terror, isso fez-me lembrar um filme. Eu não me estou a lembrar do nome, mas sabes aquele filme em que são miúdos, é um grupo de miúdos que vai vivendo pesadelos. Que até tens uma cena num corredor com luzes roxas e é assim um monstro muito gordo, todo oleoso. Sabes qual é o filme que eu estou a falar? Que é os pesadelos, não sei de quê. Não, é o... Histórias de terror para contar no escuro. Sim, a gente assistiu esse filme. A gente assistiu esse filme. Encaixava muito bem nesse tipo de... Talvez nesse tipo de adaptação ou tentativa de adaptação. E se calhar era melhor conseguida, porque há poucos filmes assim, por acaso. Sim, e se calhar conseguias juntar depois a parte, ou seja, eles no filme não terem que dizer isto são os teus medos materializados. Exato, cara. Por exemplo, este tipo de jogos, eu acho que todos os jogos são difíceis de materializar em ecrã grande. Por exemplo, um jogo que não é bem contemporâneo ao Until Dawn, mas é parecido, não sei se vocês já jogaram, que é o Heavy Rain. Não sei se calhar esse título é diferente. Aqui é um assassino em série que usa origami como pistas. Não sei se já passaram por esse jogo. Mas no fundo, esse jogo é policial, mas com aquele ambiente noir, ambiente mais terrorífico, médio que é. Esse tipo de jogos é muito mais fácil de adaptar, porque quase que podes pôr numa tela de policial que depois mete o terror, ou elementos de terror, vá. Enquanto que o Until Dawn e mesmo o Last of Us já é mais ambicioso por causa das perspectivas, o tom e o próprio ambiente que é criado. E eu acho que é um bocado aquilo que está a acontecer, que o Fábio falou, que está a acontecer com a segunda temporada de Last of Us, porque é também, acho eu, o jogo mais difícil de adaptar. Vocês ainda vão jogar. Vou ver se encontro o subtítulo em Portugal, mas acho que sim. Eu ia puxar uma coisa que geralmente a gente comenta lá nos nossos episódios, quando tem um filme com essa característica assim, alguma morte foi muito impactante pra vocês, assim? Neste filme? Eu tô perguntando nesse filme, porque eu tenho a minha, que foi muito inesperada, inclusive. Eu agora não... A única que me vem à cabeça agora é a da... A chinesa, como é que se chama? A Megan. Eu acho que é Megan, sim. Quando ela começa a flutuar. É Megan, exatamente. Flutuar. Aham. Eu acho que para mim... Foi no início da segunda fase e ninguém estava à espera. Certo. Eu acho que foi a primeira, honestamente... Pronto, isto não é bem um spoiler, até porque depois também não tenho que alongar, mas eu acho que foi a primeira explosão. Porquê? Ai, pra mim também. Eu ia falar ela.
primeira vez é que foi do género. Foi o primeiro momento do filme. Eu pensei, o que é que eu estou a ver? Eu tomei um puta susto na hora que explodiu. Depois uma pessoa habitua-se, mas aquela primeira eu acho que foi. Sim. E para vocês, qual foi? Já agora. Cara, pra mim foi a primeira explosão, mas pra mudar aqui também, fazer uma outra morte, foi também o Abe, porque o Abe também foi, né, a primeira explosão, mas quando ele morre, porque a Nina coloca ele na frente, assim, sabe? Tipo, e aí ele morre com, não sei se é a foice, eu não lembro muito bem, mas uma foice, né? Não sei, mas enfiam nas costas dele e aí nesse momento ele morre, assim, sabe? E aí eu fiquei tipo, gente do céu, ela realmente não gostava dele, né? Mas é isso, assim, pra mim foi, nossa, impactante. A minha, cara, não tem como fugir. Da explosão realmente foi completamente inesperado. Eu não tava. Porque, mano, eu fiquei pensando, agora eles vão conseguir, sei lá, o filme vai dar uma virada de repente, porque tá todo mundo escondido. E bebendo água. E assim, é legal que tem as mortes, as explosões, e depois ela é usada como uma piada mais pra frente, né? Que eu achei anticlimática, mas ela foi engraçada, porque o carinha foi beber uma gotinha de água e eu pensei que ele ia abraçar aquela morta e ia explodir os dois juntos, né? Eu também achei. Era quase romântico. Faz um bom trabalho nesse aspecto de diversos tipos de mortes. Foi muito. Nós temos uma amiga nossa que quando foi ao cinema, ela é daquele estilo de pessoa que vai ver filmes de terror e gosta de se rir com ou a parvoíce de algumas cenas ou a tentativa de ser. Eu dou um exemplo muito simples. Vocês já viram o Nosferatu? O novo? Já. Ela não conseguiu levar a sério a voz do Orlok. Ou seja, do Skarsgård. A gente também não. E ela disse, eu passei grande parte dessas cenas a rir-me porque eu não conseguia levar a sério. E neste filme ela disse que o que me aconteceu foi, aquilo era tanta coisa, ou tanto estilo de terror, tanto estilo de filme ao mesmo tempo, que, principalmente na parte da explosão e outras mortes, eu só me conseguia rir. E eu consigo perceber perfeitamente. E eu acho que é um bocadinho aquela parte do filme, fosse a primeira explosão, fosse a primeira vez que se ouve a voz do Orlok no Nosferatu. Se não der o clique logo na pessoa, é um filme completamente diferente a partir daí. Completamente diferente. Sim. Sim. Vocês chegaram a apanhar o easter egg do realizador nas folhas dos desaparecidos? Quando as folhas começam a... Não. Eu apanhei esse logo. Conta. Comentei contigo. Sim. Quando as folhas começam a sair... Conta! Há uma delas que é a fotografia do realizador. Depois que até ficamos na dúvida no fim, quando estão a passar os créditos, se não seriam todos os envolvidos no filme. Ou seja, fosse uma espécie de créditos escondidos. Sim. Legal. Caramba, que legal! Não sabia não, porque ali aparecem pessoas do jogo também ou só... Não, acho que é só mesmo... Não. Ou seja, se calhar, por acaso era engraçado. Podiam ter lá pessoas envolvidas no jogo. Voice actors, por exemplo, pessoas que estiveram... Não sei se o fizeram, por acaso não sei. Mas isso era interessante ter lá pessoas envolvidas no jogo, pessoas envolvidas no filme. Se calhar houve pessoas que até estiveram envolvidas nas duas coisas. Por exemplo, nós temos o psicólogo que foi buscar o seu papel já do jogo. No caso do Last of Us, quem está não é a realizar, mas a fazer um overview é o criador do jogo. Portanto, às vezes existe essa ligação. Que legal! Legal. Eu achei que eles ali estavam nessa cena das fotos. Foi só uma especulação minha, não vi nada também. De que estava conectando o jogo ao filme. Tipo, aquelas pessoas ali eram personagens do jogo que a gente jogava. Eu até achei isso. Eu também pensei nisso. Que eu tenha reparado, não. Lá está. Se calhar se virmos com atenção... São mesmo muitas folhas. Sim. Sim. É possível que até estivesse. Mas por acaso, não sei. Mas eu acho que isso aí talvez seja aquela parada assim, olha, já aconteceram coisas aqui. Se o filme fizer sucesso, a gente pode contar essas outras histórias aqui. Talvez.
Mas até o final do filme, quando aparece depois aquela cabana na neve, eu associei ao início do jogo. Ou seja, o filme ser uma prequela ao jogo. Ai, Porque seria legal. No jogo é uma cabana na neve? Sim. Ah, tá, não sabia. Aquilo ali ficou super aleatório pra mim, porque... Eu acho que foi... Sim, eu acho que era aquela referência só. Sim, é assim, Olha, eu deixa-me acho que é aqui. aquela referência que dá para tudo. Que é, fica aqui o wink-wink a quem jogou o jogo, Sim. do género. É uma o cena ET, aleatória para quem não viu, não é? mas isso nós temos, infelizmente, temos muitas dessas neste filme, que foi um bocado que falamos no início. Sim. Que é, acho que durante a produção, não sei se houve problemas de produção ou não sei o cá para fora que eu tenha lido, mas nota-se que houve ali algumas diferenças criativas, que é seguir o jogo à risca ou então fazer algo comercial sobre o jogo. Acho que nunca houve bem um equilíbrio entre as duas coisas. E se calhar no final foi do género, vamos deixar aqui a cabana na neve, para toda a gente se lembrar, sim, isto ainda é Until Dawn. Sim. E se por acaso o filme fizesse sucesso, que pronto, vimos que acabou por não fazer, aí sim, quando fizermos um segundo Until Dawn, podemos ir continuar a partir da cabana ou fazer algo, Sim. tipo algum glitch temporal, que este tipo de filmes gostam muito de fazer isso também. Pois. Quando se faz adaptações a jogos, meio que o tempo está fora da caixa, ou seja, eles podem fazer mais ou menos o que quiserem. E portanto isso muitas das vezes pode correr bem, se for criativo, pode correr muito mal se lá está, como o Fábio disse ainda agora, meio que aleatório, ninguém sabe Pois. bem para onde é que está a ir. Mas a nível de, por acaso, até faço esta questão que eu acho que é interessante, a nível visual, por exemplo, ou seja, influências de outros filmes, não digo do género porque este é meio fora da caixa, mas conseguiste identificar, e depois também podemos estender a pergunta aos nossos convidados, se conseguiste identificar influências de outros filmes ou outros realizadores, porque pelo que eu vi, o realizador deste filme não tem, ou seja, o maior cardápio ou catálogo a nível de terror de todos. Sim. Pá, ele tem o Lights Out, depois o Annabelle. Sim, é assim, eu acho que consegues perceber o estilo dele, ou seja, consegues entre este e o Lights Out perceber que é ele. O Annabelle foi mais diferente, mas ele estava debaixo da asa do James Wan. Sim. Mas não consigo ver assim outras referências, como fez o jogo, referências a outros filmes. Não sei, Fábio ou Carolina, se repararam alguma coisa. Pra mim lembrou um pouco aquele filme O Segredo da Cabana, que eu vi que em Portugal é A Casa na Floresta, o nome do filme. Lembra um pouco. Eu ia falar disso aqui e esqueci-me disso. Quando a Clover entra na sala do psicólogo, começas a ver as câmaras, associei ao Kevin. Sim! Sim. Lembra bastante. Pra mim, eu peguei algumas coisas assim de referenciais meio... Como é uma cabana na floresta, acaba não ficando muito longe de Evil Dead, né? Então, ele meio que tenta algumas coisas meio Evil Dead, assim, eu acho, sabe? Tipo, naquela parte da bruxa, pra mim, me lembrou um pouco Evil Dead, assim, sabe? Tipo, até a questão de estar arrastando ela de costas pra dentro da cabana, que lembra um pouco aquelas cenas do Evil Dead que é uma coisa muito do Sam Raimi, que é filmar muito de perto a reação da pessoa. Então, essas coisinhas assim, tipo, por exemplo, o slasher lá, ele era meio que um Jason com o Terrifier, sabe? Pra mim, assim... Então, assim, acho que é muito sutil. Então, não... E aí, eu acho que ficou ao gosto do freguês, talvez. Tipo, de repente, sabe? Sim, nós aqui também usamos muito essa expressão do gosto do freguês, portanto é exatamente o que nós sentimos. Eu, por acaso, não tinha pensado muito na relação com o Evil Dead, mas faz todo sentido. Mas eu, por acaso, reparei quando
Porque quando nós somos introduzidos à bruxa, nós somos introduzidos numa forma quase metafórica do terror, que é quando tu és apresentado a uma televisão em estático quase, ou só uma luz brilhante, e uma pessoa virada de costas numa cadeira, que tu não consegues ver inicialmente, porque ela está cá atrás, quase que só lhe faltava o persa no colo, estás a ver? Aham, verdade. Este filme quer fazer tudo. Uhum, é. Achei ambicioso, mas não acho que tenha sido descabido. Mas achei engraçado porque ela de costas e depois muda sempre, que é ajuda, isto para quem já jogou, por exemplo, qual é aquele do Village? Silent Hill? Não, Resident Evil. Principalmente o Village, que é muito sombrio, nevoeiro e preto e branco. Acho que é sempre engraçado quando vão buscar essas referências num filme que estava... Isso é bom quando o filme está em slow, crescendo. Sim. Neste caso o filme já estava tão caótico que aquilo pareceu do género, este é o momento para relaxarmos um bocadinho. Mas eu achei ele bem cuidadoso visualmente, assim, sabe? Por exemplo, quando aparece a cabana da bruxa, ela fica lá, ela não some. Porque às vezes, né, são coisas... Isso acontece pra cacete em filme. De uma coisa ser apresentada e quando abre o plano, cadê aquilo lá? Sumiu, sabe? Que é eu achei interessante... Pode falar, Bits, desculpa. Que é uma brincadeira que eu sempre faço com a Cal, assim, inclusive a gente fez hoje com um filme que eu tava vendo, porque eu sou muito fã do Demolidor, né? Inclusive eu tenho uma tatuagem do Demolidor aqui da Netflix e tudo. Toda vez que abre Nova York, eu falo, caralho, cadê a Torre dos Vingadores? Que fica ali no meio de Nova York e não aparece. E aí, toda vez que a gente vê um filme aleatório, assim, qualquer filme que mostre Nova York, a gente viu um filme hoje, agora há pouco, e eu falo, cadê a Torre dos Vingadores nesse filme, sabe? Tipo, sempre... Porque me impactou isso de falar, caraca, é um filme dentro do universo Marvel que esquecem da torre. Mas isso não aconteceu aqui. Por exemplo, quando abre o plano, tudo que aconteceu antes tá lá, né? Pra gente não esquecer e não perder de vista aquilo. Achei interessante. Nossa, isso que eu achei muito foda nesse filme. Eu gostei muito, porque além deles, né... quando eles morrem e voltam, eles voltam com a consequência da morte anterior. Então, se eles foram envenenados, eles ficam atordoados quando voltam, ou eles ficam com dor de barriga quando voltam, porque foi esfaqueado no abdômen, né? Então, eu achei super interessante. E não só eles sofrem a consequência, mas o ambiente sofre a consequência também. Chega um momento no final do filme que a gente tem, tipo, moinho, que a gente tem a Casa da Bruxa, que a gente tem, tipo, toda uma cidade mesmo, né? Um povoado mesmo funcionando ali. E você fica, cara, isso é muito legal. Eu gostei bastante disso do filme, sabe? Dele mostrar que a consequência não acontece só ali dentro da cabana com eles, mas em todo o ambiente do filme. Então foi bem interessante, eu gostei. Isso é o mais videogame de tudo, né? Porque você vai desbloqueando as coisas, né? Vai sofrendo com aquelas coisas. Isso foi o mais videogame. Acho que foi bem inteligente. Porque o diretor não é um diretor ruim, ele é um bom diretor. O Annabelle que ele dirige é um bom Annabelle, né? O Shazam, por exemplo, eu não gosto, mas é um filme legal. Então, o cara tinha um conhecimento de cinema para fazer o filme. O Lights Out eu não assisti, mas eu sei que é bom, falam bem do filme, né? Então, acho que não foi um desperdício completo. Talvez quando ele entrar em algum streaming, que eu acredito que deve entrar até na Max, não sei, imagino que sim, faça um pouco de sucesso de repente, né? Acho que mais até do que cinema, sim. Sim, é provável. Verdade. Mas isso que me fez querer jogar o jogo, sabe? Todas essas modificações, essas consequências que eles têm e tudo. Então eu achei bem interessante. Sim, este realizador é muito bom também nos efeitos práticos. Ele botou muita mão nos efeitos práticos e acho até isso interessante. Ele até tem um canal no YouTube onde explica em detalhe como é que faz certas coisas em casa, porque o Lights Out,
o filme é baseado numa curta-metragem que ele pôs no YouTube. Ou seja, ele explica como é que faz as coisas e mesmo para as pessoas que querem fazer algo em casa, como fazer. E, ou seja, a nível de efeitos práticos gostei do filme porque sei que ele percebe e sabe fazer as coisas. Agora ali a parte da narrativa é que a mim me chateou mais. Sim. Também é o mais difícil em regra de adaptar, ou seja, na verdade até minto. A narrativa normalmente até é o mais fácil de adaptar de um jogo para um filme. Eu acho que o aspecto neste é particularmente complicado, quero dar esse asterisco, digamos assim, mas a narrativa normalmente é, ok, se já está feito e se as pessoas já gostaram, vamos por aqui. Visualmente, que foi aquilo que eu acho que eles fizeram um trabalho excelente, porque, como a Carol e o Fábio disseram, o mapa do jogo vai crescendo ao longo do filme e vai se mantendo sem erros de continuidade, que eu acho fantástico. A questão das mortes terem efeito a seguir faz ainda algo melhor, que é quebra a quarta parede. Porquê? Porque o jogador num jogo também faz isso. Cada vez que morres, quando voltas já sabes ou estás afetado de alguma forma, positiva e negativamente, para a próxima rodada. E tu vês isso nas personagens. Ou seja, até nisso ele conseguiu fazer, propositado ou não, vou-lhe dar os créditos, mas vamos assumir que foi propositado e pensado, até isso ele conseguiu fazer um trabalho fantástico. Depois, naquilo que era teoricamente o mais fácil, claro que aqui tem algumas aspas, acho que já deixou a bola cair. Isto é um bocadinho como fintou a equipa toda e falhou em frente à baliza. É um bocadinho isto. Sem dúvida nenhuma. Mas tu ias fazer uma pergunta, acho eu. Sim. Sim, porque eles... há uma parte do filme que eles encontram... Porque esta aventura toda é porque eles vão tentar encontrar a irmã da Clover. E quando eles a encontram, qual é que foi o vosso sentimento? Porque eu, para mim, acho que foi... Ok, isto serviu para nada, então. Viemos aqui... É primeiro ou quer que eu vou? Eu posso ir. Cara, ficou a sensação de que, primeiro, que parece que no meio do caminho eles já estavam vendo por si, o objetivo lá de encontrar a irmã já foi perdido, porque eles tinham tanta coisa pra resolver que é compreensível, né? Claro, porque não era simplesmente vou embora desse jogo, porque eles até tentaram, né? Parte deles tentaram, mas não conseguiram, então eles realmente tinham que viver aqueles momentos lá na cabana pra poder chegar ao objetivo. Mas assim, como não foi mais mencionada a irmã em nenhum momento, pra mim foi esquecido, sabe? Eu lembrava do objetivo, mas eu sentia assim um esquecimento por eles, assim, sabe, disso. E aí quando eles encontraram ela e eles viram que ela já era um mendigo ali, eu fiquei assim, nossa gente, eles fizeram tudo isso pra nada, sabe? Então eu fiquei assim, será que eles sabiam o que estava acontecendo? Será que eles conheciam essa lenda, por exemplo, que não é uma lenda, mas vamos ver ali, sabe? E aí eles foram sabendo que algo poderia acontecer, entende? Então assim, pra mim eu pensei assim, gente, não serviu pra nada, sabe? O objetivo principal era levar ela embora. Ou achar o corpo dela, né, pra enterrar, sei lá, e então não fizeram nada. Eu confesso que eu tinha até esquecido disso no final do filme, assim, sabe? Porque o objetivo deles acaba se tornando outro depois, né? Então, sei lá, pra mim não teve impacto nenhum. Tanto que eu nem lembrava disso direito. Falando com vocês que eu lembrei. Sim. Eu acho que esse foi aquele momento em que voltou-me a levar para um jogo, mas não pelas melhores razões. Que é, sabes quando tu tens aqueles jogos open world, que a Carol até já falou que gosta, em que tu tens 1000 side quests e tu começas a explorar o mundo e a fazer essas side quests e de repente pensas, qual era o objetivo do jogo mesmo? Então, exato. Pois é, exatamente. A side quest foi muito mais interessante aqui do que o próprio objetivo do jogo. Mas o modo que ela derrota, o modo que a Clover, é Clover o nome, né? Clover. O modo que a Clover derrota o psiquiatra, enfim, é muito videogame também, cara. Porque você tem que esperar o momento certo, né, pra atacar o boss, no caso. Então, foi videogame também aquilo ali.
Achei interessante, assim. E é legal que mostra o ponto de vista dela em muitos momentos. Então, eu, pelo menos, nesse momento, eu fiquei, vai, caralho, olha, só dá um totozinho assim no negócio, mano. Sem dúvida nenhuma. Eu, por acaso, acho que mesmo a parte do psicólogo, acho que já teve esse impacto de sentir a batalha final. A parte do Wendigo, lá está. Como nós já lá chegamos meio que distraídos ou com outros objetivos, acho que já ia ter pouco impacto no espectador. Mas depois, mesmo o confronto, é muito, na minha opinião, é muito preguiçoso. Visualmente falando, com o próprio Wendigo, eu percebo que há aqui... Sim. Porque ela foi muito rápido para... é a minha irmã, tem que salvá-la. Sim. Para... Fuck it, I gotta leave. Olá, vou... Tipo, olha, dá para te salvar. Não? Tchau. E ela chega até a fazer essa piadinha, né, falar isso, né, em um certo momento ali, quando ela mata a irmã, né, sei lá, eu não lembro exatamente, ela fala alguma coisa e que, pelo menos na dublagem, pra gente soou, pra mim, soou como uma piada, né, tipo, sei lá, matei você, mas, pô, sei lá, desculpa minha irmã, alguma coisa assim que ela fala que eu fiquei, porra, mas não era sua irmã que você tava procurando há tanto tempo aí, e você, né... Parece que até ela esqueceu o objetivo, né? Ela, tipo assim, ai... É daqueles momentos que o prémio é os amigos que fizemos ao longo do caminho. Exatamente. Está feito. Sim, eu acho que era muito engraçado. Eu já vi perguntarem, e a tua irmã? Eu nem gostava muito dela. Não. Ela nem arrumava o quarto. Não interessa bem. Nossa, imagina se eu fosse acompanhar a minha amiga procurando a irmã e ela fala, eu nem gosto dela tanto assim, eu ia olhar assim e falei, puta que pariu, caralho, por que a gente tá aqui então? Houve uma coisa que eu comentei com o Bruno no final do filme, foi quando os amigos chegam à bomba de gasolina, ou seja, a primeira vez que vemos o futuro psicólogo. Certo. Quando ele vai buscar a bebida e ela, quanto é? E ele, $2. E eu, porra, $2? Tipo, não vou ir ninguém e a inflação já chegou a este sítio. Pois é. Mas já viste o que é sustentar a cabana da bruxa, aquela que é a casa gigante, o subterrâneo, atenção, porque ainda tens todo um edifício que está enterrado. Pra vocês que jogaram o jogo, foi um spoiler já ter o ator que faz o psicólogo ali no começo? Acho que seria sempre, sim. Mas como nós já sabíamos antes do filme sair, porque ele foi para aí, se não é o primeiro, é dos primeiros atores a ser confirmados. Tá, Sim, mas, para mim foi quando ele aparece na bomba de gasolina, não pensei, ou seja, eu não previ do género, ele é o psicólogo, mas pensei, ele tem alguma coisa a ver com a... Sim, porque ele podia ter sido recrutado para o filme, mas fazer um papel diferente do que fez no jogo. Sim, também fiquei com essa ideia. Sim, porque mesmo o jogo teve um ator que já era mais difícil de recrutar. Eu não sei se vocês conhecem o Rami Malek, que fez Mr. Robot, também fez... Ele entra no jogo, ele é uma das personagens do jogo. Não só faz o voice acting, como também deu cara à personagem. E na altura, quando este filme foi anunciado, isto já há algum tempo, isto ainda devia estar em pré-produção, eu ainda pensei, será? Porque ele era um ator que eu acho que encaixava bem neste tipo de papel, percebes o que eu quero dizer? Porque ele tem aquela cara tão diferente e aquelas expressões tão... Mas ia depender da história. Sim, claro. Para esta história não sei se ia ter o mesmo impacto. Sim. Se eles fossem mais perto do filme, do jogo, talvez. Mas sim, acabou por não ser tanto spoiler, eu acho, porque nós já sabíamos que ele ia entrar. E havia uma grande possibilidade de ele fazer o próprio papel. Só que tudo ia depender da forma como eles abordavam o papel dele. E eu acho que foi muito diferente do jogo. Ou seja, acabou por não ser um spoiler gigantesco. Nós sabíamos a envolvência que ele tinha na história, mas dada a perspectiva que eles levaram, que é diferente da do jogo, eu meio que no início do filme já estava. Isto pode ir para qualquer lado. Percebes? Não tem necessariamente de ser o que eu já vi no jogo. E depois ajudou eu ter jogado o jogo já há muitos anos
e então meio que havia partes que também já não me ia lembrando bem. Portanto, não, acabou por não estragou o filme. É spoiler sempre, Ah, legal. mas acho que não estraga. A ti aconteceu-te isso? Eu acho que me deu mais background story para o personagem. Ok. Porque no jogo é só um psicólogo. Sim. E aqui tu descobres que ele está a par de tudo. Yeah. Sim, Foi a única personagem que eles realmente deram lores. Ele é meio que o mastermind do filme, assim, né? A mente total ali atrás de tudo, né? Então... a única coisa que eu fiquei confuso até agora, que inclusive eu lembrei que fiquei confuso enquanto vocês estavam falando, é a questão da cidade enterrada. Aquilo eu fiquei... Qual que é o intuito daquilo, né? A justificação eu acho que faz sentido. Aquilo era uma mina antiga. Sim. E que há uns anos atrás aquilo colapsou. Isso é a explicação que o filme dá para parte da cidade estar debaixo da terra. O que não é explicado bem é, ok, mas como é que depois tudo ficou lisinho por cima e foi feito tudo por cima quando aquilo está circulado por aquele anticlima que cria ali uma espécie de portanto, essa parte aí fica um bocadinho... Entendam vocês, façam vocês o trabalho de casa, decidam vocês, mas sim, acho que a explicação inicial é que aquilo quase que implode, não é? Pois, mas acho que isso podia ser uma coisa que eles fossem descobrindo e foi uma coisa que acho que apareceu no telemóvel, não foi ele a mostrar os vídeos. Sim, e depois eles ouviram também, foi isso? Pois é, porque eles depois, há uma parte que eu acho que ficou meio confusa no filme, lembraste-me agora disso, já não me lembrava. Que é quando eles, depois de morrerem várias vezes, e eles nem sempre têm a memória de tudo, ele vai à galeria do telemóvel e vê vídeos que não se lembra de ter gravado. Eu achei engraçada a forma de contar a história, mas achei que para aquilo que eles estavam a fazer meio confuso. Sim. Acho que devia ter sido tipo o filme da ressaca, em que eles viam no fim. No filme mostravam a galeria. É verdade. Every night, something new is trying to kill us. How many more deaths do you have in you? Acho que é isto. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Acho que a nível do Until Dawn foi uma conversa extremamente agradável. As notas, que notas é que davas? Sim, se quiserem dar uma... Não sei se querem... Nós às vezes fazemos isto, não são obrigados a fazê-lo. Mas se quiserem dar uma... A gente também. Ao filme. Por isso, queres começar tu? Queres deixar os nossos convidados? Deixamos os convidados. Podem dar uma opinião final, um verdito final. A Caos quer falar alguma coisa. Você não ia falar alguma coisa, Bu? Eu ia, mas eu vou falar a minha nota e falar... Como é que fala? Falar o que eu ia falar. Então tá. Então vou dar minha nota aqui, então. Minha nota pro filme é 3. Por conta do filme ter sido interessante, fiquei com vontade de jogar o jogo, mas eu vou pro cinema pra ver um filme que não seja um filme incompleto, que eu tenha que jogar o jogo depois, né? Aí é isso. Então, pra mim, a minha nota é 3. Uma coisa que eu achei interessante é que no final do filme, né, como da Clover, ela chega no... Como é que fala? Chega debaixo do chão lá, tudo, né? A cena que ela faz, ela lembra muito a cena do Evil Dead, né? Que é a cena do pôster, eu acho, da capa do filme. Que daí ela já chega, pá, assim. Então eu achei interessante que casa um pouco com o que o Fábio tinha falado sobre Evil Dead, né? Então é bem legal. Eu gostei bastante do continuismo do filme, por conta do mapa todo, né? Da fotografia, toda a produção do filme eu achei bem interessante, mas é 3 por conta disso mesmo, assim. Sim. A minha também é 3. Eu gostei do filme também, assim, é um filme agradável, cara, ele não é desagradável de assistir, né, ele só tem realmente essa questão de precisar de um background, talvez, para entender certas coisas, né? Mas foi agradável, gostei. Os atores não são... Eles não têm um carisma, assim, mas não são atores ruins. Todo mundo ali tava bem ok, assim, no mínimo ok. Ninguém tava caricato, ruim em tela. E, cara, a Odessa... como é que é o nome dela?
Odessa Asian. Asian. A Odessa Asian, ela tem muito uma característica para ser uma Scream Queen do futuro, cara. Eu gosto dela, velho. Ela é uma boa atriz, mano. Ela tá em várias coisas que a gente assiste de terror aí, né? Inclusive ela tá naquela série Ghosts, que a gente gosta pra caramba, Fantasmas. É uma série de comédia muito boa, muito boa. E aí eu queria que dessem mais oportunidade pra ela, assim, né? Ela tem uma cara de que, tipo, mano, tá sempre drogada e muito fodida, então dá pra fazer uns personagens fodas, assim, com ela, assim, nos filmes mais tensos, sabe? Então, a minha nota é 3. É isso. Ok. Muito bem. Eu concordo convosco, mas eu vou para o 2,5 porque eu acho que, para mim, foi a nível narrativo que não foi impactante. Então, como não teve aquela cena, sabes? Sim. Então, perdeu-me um bocado. Eu vou para o 2,5. Eu acho que calha bem, por acaso, eu dei 2,5, mas eu se calhar aqui ia ser um bocadinho mais crítico e pensei em dar 2 porque, e o Paulo sabe disto, eu gosto muito da narrativa de um filme. O visual é algo que eu fui aprendendo a gostar mais e aprendendo mais sobre, mas a narrativa é normalmente o que me prende. Seja, obviamente, num livro, mas também como eu tenho mais esse background, portanto, ainda mais é uma coisa que eu gosto, e mesmo de escrever e tudo mais. Mas este filme acabou por pecar naquilo que eu considero que seria o mais fácil de fazer para este filme. Que era, de tudo o que era possível, visual, continuidade e tudo mais, fizeram tudo muito bem. Aquilo que teoricamente era o mais fácil de adaptar, meio que perderam o fio à meada, de certa forma, que é uma expressão que nós temos aqui. Não acho que era fácil. Não, eu acho que era mais fácil do que o resto que eles fizeram, percebes? Não estou a dizer que era um jogo fácil de adaptar. Sim, Mas, sim, percebes? ok. Pronto, Yeah. estou a fazer a comparação aos outros aspectos do filme. Mas dou 2,5 porque acho que o visual conquistou-me muito mais. E talvez eu já ter jogado e conseguido ver que muitas das vezes há ali tropes de jogo, a questão de tu morreres várias vezes e teres que aprender com os últimos erros, a questão do mapa ir crescendo. Acho que isso foi tão bem feito que consegue colmatar a minha pet peeve, digamos assim, o meu ódio de estimação. Sim. Mas sim, 2,5 acho que seria, sem dúvida. E foi mais um episódio. Um episódio de Fundo Cósmico. Esperemos que tenham gostado. Queremos agradecer também ao Tuor Sem Medo por ter aceito o nosso convite e agradecer pela conversa, que foi bastante boa até. Muito, muito. E vamos deixar a informação deles na descrição. Sigam-nos. Eles também são boas pessoas. São ótimas pessoas. Fazem grandes hambúrgueres, ouço dizer, não é? E portanto, já sabem. Deem o like, subscribe, sigam-nos nas redes, TikTok, Instagram, Twitter, Apple Podcasts, Spotify. Onde vocês virem ou ouvirem coisas, o defunto em regra está. E agora, com uma parceria que esperemos que venha a acontecer muito mais vezes, e temos toda a certeza que isso acontecerá, com o Terror Sem Medo, com o Fábio e a Carol. Um grande obrigado por isso. Isto é o defunto e até à próxima. Até à próxima.